Coletiva com o coordenador de futebol, Luiz Fabiano, Júlio Nascimento, Rádio Bandeirantes. Luiz, parte da torcida menciona que gostaria de ver mais vezes sua participação nas entrevistas, até como uma forma de entender melhor suas ideias e projetos. Você pensa em alguma maneira de melhorar esse contato com o torcedor, além das redes sociais? Olha, eu acho que todas as vezes que eu fui solicitado, eu procurei dar entrevista, né? Eu exerço um cargo mais nos bastidores, né? Então eu não é porque eu sou Luiz Fabiano, que graças a Deus construí um nome no futebol, eu tenho que estar sempre dando entrevista. Todas as vezes que o clube me solicitou, eu dei a entrevista. Todas as vezes que fui solicitado por repórteres também, eu procurei dar a entrevista. Mas meu cargo é um cargo nos bastidores. Eu não vou sair dando entrevista sem ter a necessidade de dar entrevista, né? Se tiver alguma coisa para falar importante, com certeza abriria espaço para falar. Mas eu acho que nesse ponto a gente tem que ficar mais, né, mais do lado do elenco e deixar vir a solicitação para que eu dê entrevista. Mas eu estarei sempre aberto a dar entrevista, sem problema nenhum. Lucas Rossafa, Correio Popular. Luiz Fabiano, qual tem sido a sua... vou repetir, tá? Lucas Rossafa, Correio Popular. Luiz Fabiano, qual tem sido a sua participação no processo de contratação da Ponte Preta neste ano? Então, quando se fala em contratações, existe pessoas que analisam as contratações, né? Eu participo para chegar num bom senso e falar o que eu penso quando se vem o nome, né? E também procuro, quando chega um nome ideal, quem liga sou eu para tentar convencer o jogador, porque eu recentemente ainda eu estava em atividade e sei da linguagem do jogador e procuro ligar para tentar convencê-lo a vir, certo? Agora, deixar bem claro assim, eu não decido quem vai vir, né? Existem pessoas que chegam num bom senso e vê o perfil daquele jogador para vir para a Ponte Preta. Então, assim, eu tento participar efetivamente em todos os processos da Ponte Preta, porque eu estou aqui e quero ser útil. Mas quando se trata de contratações, existe um grupo de pessoas que entra num bom senso para trazer o jogador para cá. Heitor Esmeriz, GE. Luiz Fabiano, bom dia. Vocês já definiram quem fica e quem sai e quais jogadores já foram comunicados que não vão continuar para a Série B? Sobre o Luca, você tem conversado com ele diante do interesse de outros times? Como está a situação? Bom, primeiro assim, o trâmite natural do futebol é de saídas e entradas, até porque tem jogadores que estão acabando o contrato, né? Tem outros que têm interesse de ir para outros lugares. E isso é o processo natural, né? E até mesmo de uma reformulação para o Campeonato Brasileiro, que se trata de outro estilo de campeonato. Então, a gente vem trabalhando nesse ponto, né? A gente procura ver o que tem aí no mercado, né? A situação também não está muito fácil, mas nesse ponto é o trâmite natural de entradas e saídas, né? Os jogadores vão sair, outros vão chegar, outros acabam o contrato. Em relação ao Luca, o Luca me procurou recentemente, a gente conversou alguns minutos, né? Realmente é um jogador cobiçado porque fez um bom campeonato paulista, mas ele deixou claro que
a preferência dele é permanecer, que ele está focado aqui e que ele quer ajudar a Ponte no Campeonato Brasileiro. Wendel Coral, Rádio Central. Luiz Fabiano, o presidente Marco Eberlin sempre que pode sai em sua defesa, dizendo que você é um homem de confiança dele. Desde o rebaixamento para a Série A2, você tem sido alvo constante de críticas pela torcida. Como você tem digerido tudo isso e qual análise faz do seu trabalho até aqui? Bom, primeiro que dizer que no futebol, principalmente no futebol brasileiro, quando se ganha você é elogiado e quando se perde você é criticado, né? Isso é uma coisa normal no futebol brasileiro. Segundo que para fazer uma análise, né, para as pessoas realmente criticarem o meu trabalho, elas tinham que ver o meu dia a dia, né? Então, muitos não sabem o que eu faço, né? O meu dia a dia. E as críticas vêm pelo resultado, né? Pelo resultado negativo, pela situação que se encontra e não pelo trabalho em si, né? Porque para criticar um trabalho tem que ver, né, o trabalho no dia a dia. E é isso. Eu acho que a gente está mais que acostumado a lidar com crítica, né? Porque na minha carreira toda, a posição que eu joguei, ela é uma das mais criticadas. Eu acho que depois da minha, só o goleiro, que não pode falhar de maneira nenhuma. Mas o peso de um time, eu acho que é o atacante e o goleiro, né? Que um tem que fazer, o outro tem que defender, então está constantemente no foco das críticas. Mas, enquanto eu estiver aqui, eu deixo as críticas de lado, né? E procuro fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. Enquanto eu estiver aqui, eu vou me dedicar 100%, apesar das críticas, apesar de tudo que tem acontecido, mas eu, na minha carreira toda, eu sempre passei por dificuldades e dei a volta por cima. Então, enquanto eu estiver na Ponte Preta, eu vou tentar, sim, fazer um excelente trabalho. E se eu estiver aqui o ano que vem, tentar devolver a Ponte Preta na primeira divisão. Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior. Segundo o presidente Marco Eberlin, uma grande reformulação irá acontecer no elenco. Qual o motivo de tanta demora para anunciar essa reformulação tão esperada pelo torcedor? Então, a gente agora precisa fazer as coisas com a cabeça fria, né? Não podemos mais fazer coisas às pressas. Nós estamos trabalhando dia após dia para melhorar o elenco, mas sabendo que não temos mais margem para errar. Então, a gente procura agora fazer as coisas corretas, trazer jogadores que realmente têm o perfil Ponte Preta, porque para jogar na Ponte Preta não é fácil. Eu fui criado aqui, eu sei como é que é. Então, a gente está fazendo sim as coisas, não é necessário agora ter uma divulgação, mas estamos trabalhando para que a gente não erre nas contratações que estamos negociando, para ter um time com cara de Ponte Preta no Brasileiro. Pedro Elioli, Rádio Jovem Pan News Campinas. Fabiano, por favor, qual tem sido o seu papel na gestão do elenco pontepretano e de que forma o seu relacionamento com outros clubes pode ajudar a Ponte a conseguir reforços para a Série B? Você indicou alguém para este campeonato? Realmente tenho trabalhado, graças ao bom Deus, eu tenho muito bom relacionamento em vários clubes do Brasil, então pessoas me ligam de outros clubes, né, querendo ajudar, dispostas a, de repente, facilitar alguma situação, né? Jogador que chega para mim, como eu disse, existem pessoas que
entra num bom senso, né? Chegou para mim, eu passo e a gente senta e analisa. Agora, indicar, ainda não indiquei nenhum jogador para dizer, ó, contrata aquele, que aquele... não, isso eu não fiz ainda. Mas jogadores que chegam até mim, a gente senta, analisa e vê se tem o perfil Ponte Preta. Marco Guarizo, CBN. Luiz, depois da campanha no Campeonato Paulista, é mais difícil convencer jogadores a aceitar jogar na Ponte Preta? A situação do começo do ano já não estava muito fácil, né? Desde o ano passado, a Ponte vem com dificuldades, né? Financeira, né? Nós tivemos que... os jogadores que ficaram do ano passado para esse ano, tivemos que conversar com eles, né? Expor a situação, porque ele já teve jogador que já veio de salário atrasado do ano passado para cá, né? Então a situação não está cômoda e confortável, né? Existe uma dificuldade. Agora, todo mundo sabe da camisa da Ponte, né? Todo mundo, quem não quer jogar na Ponte, né? Mas existe sim uma certa dificuldade, mas depois de uma conversa, depois de expor o projeto, de mostrar o que está acontecendo, o jogador ele fica propenso a vir para Ponte Preta, sempre. Elias Aredes, Rádio Brasil. Luiz, bom dia. Que garantia você pode dar de que as coisas serão diferentes na Série B? Bom, as coisas serão diferentes, sem dúvida nenhuma, até porque a gente está trabalhando para que as coisas ocorram de uma maneira diferente, né? Que o time se comporte diferente, né? Haverá mudanças, mas garantia, nenhum time do mundo dá garantia de vitória, né? Isso no futebol, eu acho que não existe. A garantia é o quê? Muito trabalho. Isso eu garanto que já estamos fazendo, muito trabalho para que as coisas sejam diferentes. Isso é a garantia nossa. Agora, garantia de vitória não existe no futebol, né? Existe garantia de muito trabalho para que as coisas sejam diferentes, que eu tenho certeza que vai ser diferente. Marcos Ceroni, Ponte News. Bom dia, Fabiano. O meia Hernanes, profeta, disse que só poderia vir para compor o time em fevereiro e o presidente recusou. Você conversou novamente com o jogador e existe essa possibilidade dele jogar a Série B pela Ponte? Sim, eu conversei bastante, eu converso bastante com ele, porque o assessor dele é o mesmo que o meu, então a gente tem uma amizade e eu converso bastante com ele. Em relação a fevereiro, nem ele deu garantia, porque se ele desse a garantia que ele viria em fevereiro, a gente com certeza iria esperar o Hernanes, porque é um sonho nosso de ver o Hernanes com a camisa da Ponte. Mas, depois de muita conversa que eu tive com ele expôs que nem ele sabia se ele iria continuar jogando aqui no Brasil ou se ele iria parar de jogar. A intenção dele era jogar na Europa, buscar um time na Europa. Tanto é que ele ainda está na Europa, não voltou para o Brasil e não conseguiu um time na Europa. Então, assim, não existia garantia nenhuma dele bater o martelo e vir em fevereiro. Tanto é que ele ainda está na Europa e deixou bem claro que a prioridade dele nesse momento era resolver questões pessoais na Europa, que a família dele está morando na Europa, e ele falou que o segundo plano era voltar a jogar por qualquer outro clube, né? Possibilidades dele voltar a jogar se fosse clube europeu. Então, assim, não tinha nada certo, então não tinha por que a gente avançar nessa situação, né? Isabela Sabélico, Tati, Record TV. Luiz Fabiano, quais são as prioridades do clube em relação a contratações? Quantas estão em andamento? Bom, prioridades é a oportunidade que aparece se a gente vê que a oportunidade é a posição que a gente precisa, a gente vai analisar, né?
Porque no momento que a gente se encontra, a gente não pode deixar escapar oportunidades, né? Se servir para Ponte Preta, a gente com certeza vai analisar e vai tentar trazer o jogador, né? Existem muitas coisas em andamento, né? Que eu não, até por questões de privacidade, né? Para não atrapalhar a negociação, não vou falar, mas existe várias negociações em andamento e o que aparecer de oportunidade a gente vai procurar trazer, porque no momento que a gente se encontra, a gente precisa ter um elenco, né? Não só um time, a gente precisa ter um elenco forte, porque esse Campeonato Brasileiro vai ser muito difícil.